Senhoras e senhores, neste momento, em complementando-os, estamos iniciando mais um programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo, que há mais de 2 décadas levamos ao ar através da Rádio Gazeta 107,9 e agora, nos últimos anos, também nas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Neste momento, convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, onde se encontrem, nos seus lares, nos seus afazeres, é o momento que estamos reservando para mergulharmos no amor curativo do Mestre Jesus. São momentos de breves reflexões sobre os remédios para a nossa alma. Então, com muita gratidão no coração, com muita humildade, com aquele sentimento que pode possibilitar a nossa elevação até onde possamos ser sentidos, ouvidos por aqueles que efetivamente podem nos ajudar no campo das nossas dores. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo ensinamento que está reservado a cada um de nós, da importância de podermos viver segundo as tuas leis. Sabemos que o amor é a referência maior e que nos motiva a modificarmos os nossos comportamentos, a nossa qualidade e inteligência um tanto que ainda juvenil, infantil, pequena. Que este momento em que estamos aos pés do nosso Mestre Jesus, possamos aproveitar e melhorar a nossa qualidade, trazendo unguento para aquelas feridas que nos fazem sofrer. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. A frase é curta, mas é de suma importância. Caindo em si. Caindo, porém, em si. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 17. A explicação de Emmanuel. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizar em Salvador a retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do Evangelho nascente.
No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Há grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante, pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre este assunto tão importante? Para mim, homem. Hoje é contigo. Então, tá. Um bom dia a todos. E que, neste momento, a todos que estão nos ouvindo, possam receber, com carinho nossas palavras. Mas, Antônio e Jussi, parece nós, Caindo em si. Caindo em si. Parece comigo, em algum momento. E hoje eu procuro, com todas as forças, acertar o caminho. Poxa, você lendo estas frases, quantas vezes nós não nos deparamos com estas verdades, com estas dúvidas? Sabes que a nossa imperfeição nos leva a percorrer o instinto, aos prazeres imediatos, também às conclusões mais imediatas. As interpretações do Evangelho, quando nós buscamos ali, e no aspecto literal, os ensinamentos do Mestre, por vezes a gente se perde. A grande questão Kardec aborda no capítulo 2, no item 5, sobre o ponto de vista, para nos auxiliar a essas interpretações. Quando a gente, então, se colocando no ponto de vista da vida futura, todas as interpretações, Antônio e Jussi, se tornam mais simples, porque aí nós vamos olhar para os ensinamentos do Mestre com os olhos já da alma. Entretanto, a nossa dificuldade está em adquirir a fé, aquela fé necessária para que nós possamos, utilizando deste método dos ensinamentos do Kardec, nós conseguirmos, então, sentir os ensinamentos do Mestre. Creio que, no momento que a nossa fé nos permitir olharmos os ensinamentos de Jesus, seja qual for, com os olhos voltados à vida futura, nós conseguiremos ter um entendimento mais próximo ao real. Mais próximo ao real. O que vocês encontraram? Irmão Jussi. Bem, eu escutava o Dilson e me lembrava daquilo que a gente diz sempre aqui, Caridade serve para tudo. Serve todos os capítulos. No final ali diz assim, sai da tua inércia e começa o trabalho incessante da tua redenção. Isso é fazer caridade. Sempre. Mas o vocábulo caindo em si me veio à mente agora, Antônio, escutando o Dilson, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ah, que maravilha, Jussi.
Então, o caindo em si significa nascer de novo, Antônio. Nascer de novo para Jesus. Quem Judas sabe? nasceu. E na mesma encarnação, né? Pedro nasceu. Paulo nasceu. Maria Madalena nasceu de novo. Quando se transformaram. Se encontrou com Jesus. Se encontraram com Jesus. Esse é o nosso desafio, amigo Dilson e amigo Antônio. É nós sairmos, o Emmanuel é brilhante, sairmos da teoria verbalista para a prática de viver o Evangelho e mergulhar no amor curativo de Jesus. Ninguém diz que é fácil, mas é a iluminação de si mesmo que nós estamos falando. Nascer de novo. Cada um de nós deve, neste momento, parar o seu coração, se pudesse, para refletir quando nasceu de novo para Jesus. Que passagem sensacional, né? Eu queria puxar também com os queridos companheiros, com os nossos ouvintes e amigos que nos veem através das redes sociais da Sociedade Espírita Chico Xavier, sobre a execração e a falta de caridade que nós fazemos muitas vezes da figura de Judas. Isso é uma coisa importante também. Falta de caridade nossa, muitas vezes, por chamá-lo o tempo inteiro de traidor, o tempo inteiro de queimar, de bater na sua figura, sendo mostrada como um traidor, sendo que no fundo, estava escrito que ele teria que fazer isso, e ele na sua interioridade, no seu interior, a intenção dele era das melhores, ele queria transformação imediata, ele queria que fosse tudo pela forma compulsória, que as coisas acontecessem, até pela guerra se fosse preciso, mas que as coisas tinham que mudar para melhor por essa forma, e muitas vezes nós não queremos isso também. Isso eu queria chamar a atenção. Nós não queremos a força que o outro mude. Judas representa na história, a história o condenou como traidor, mas Judas representa, e aí cada um de nós pode estar na figura psicológica de Judas, que é a interpretação material da missão de Jesus. Sim. É nós, né? A nossa imperfeição. Vezes somos bons, vezes somos ruins. E daí, então, a fala dos espíritos nos se referindo a nós outros como espíritos imperfeitos. Judas era isso. E todos os outros mencionados ali. Então, Pedro também foi com Mateus, que era enquanto Levi, quando Levi também foi... Cobrador de impostos. Exatamente. Levi, ele queria juntar, a exemplo de Judas, ele queria escolher os seguidores de Jesus, mas os saudáveis, né? Ele queria os ricos, etc. E isso aconteceu no primeiro encontro em Jerusalém. Então, foi quando Jesus, então, chama Levi. Ô Levi, você está enganado. Acaso, né, aqueles que estão sentindo os prazeres momentâneos da terra, eles vão seguir o Evangelho? E a partir dali a conversa vai, e Levi então percebe o seu equívoco, cai em choro, e a partir de então ele passa a buscar os aleijados, os estropiados, a quem a dor igualou, né? E o ponto de vista é o que o Antônio falou. Quando cada um de nós tem um ponto de vista, mas a gente não vai conseguir encontrar os ensinamentos de Jesus enquanto o nosso ponto de vista estiver com os olhos materiais. Nós temos que ir além. Quando nós passamos a ter uma percepção através dos olhos da alma, da vida futura,
tudo fica mais simples. Até porque, eu vou levantar mais uma lebre aqui, até porque Jesus poderia ter escolhido, não entre pecadores e injustos da época, o seu apostolado. Ele poderia ter trazido, de onde ele veio, o Espírito perfeito que ele é e que foi daquela época, ele poderia ter trazido os anjos para fazer os 12 apóstolos perfeitos como ele era. Ele escolheu no meio do povo, no meio daqueles pecadores, realmente chamados pecadores da época, aqueles que tinham problemas. Ele não escolheu, não trouxe os 12 anjos. Antônio. Sim? A história espiritual é bem mais profunda do que a gente Sim. imagina, né? Jesus planejou por mais de 1000 anos a sua vinda e ele não se enganou naquilo que ele fez. Mas Judas sim. Judas, quando percebeu o poder de Jesus, pensou como nós pensamos, Sim. Antônio. Está aí o homem. Está aí o homem que vai botar os romanos a correr e nós vamos voltar a ter liberdade aqui em Jerusalém, na Galiléia, e o povo judeu vai poder viver em paz. O em paz que ele queria era com a tradição que eles viviam. Sim. Então, ele não teve, na época, como nós não temos ainda, a percepção da grandeza que Jesus veio fazer na terra. Estava tudo planejado, por isso Jesus deixou que isso acontecesse, sabia que isso ia acontecer, estava nos planejamentos dele, de todo esse tempo que ele teve para planejar e vir para a terra, pegar exatamente esse povo que vivia dessa forma, com seus costumes, com as suas tradições. Por isso que ele falava sempre por parábolas para nós, que essa parábola vão servir para todos os tempos. Vamos aprender daqui a 1000 anos, estaremos discutindo ainda as parábolas do Cristo. Jesus, toda essa preparação, Julci, foi mais de 1000 anos, né? Porque a grandeza daquele Espírito, houve toda essa necessidade, uma fala tua até, comparar Jesus com um encarnado. Não temos régua para isso. Não temos. Não temos então, régua. Na melhor das hipóteses, se nós compararmos a hidrelétrica de Itaipu e uma lâmpada, se você conectar diretamente, essa lâmpada vai ser pulverizada, né? Então, Jesus teve essa necessidade de preparação, mas onde eu quero chegar? Jesus pegou aqueles seres, aqueles espíritos que já gozavam de boa vontade, de alguma já preparação anterior para que o seu evangelho pudesse progredir. Entretanto, ele, conhecendo das fragilidades, muito provavelmente ele sabia das possibilidades de Judas ter fraquejado. Sim. Dele ter falido como faliu. E é bom que tu diga assim, Deus, porque a gente pode estar passando numa ideia de fatalismo. Isso, Judas não nasceu com a missão de trair Jesus. Ele tinha um comportamento que poderia redundar nisso, mas que se ele não fizesse, haveria de outra forma a prisão de Jesus. Exatamente. Então, Exatamente. talvez de forma mais lenta ou mais rápida, haveria igual. Talvez a prisão tivesse sido um planejamento. Mas é as nossas tendências instintivas, né? Estava vindo para cá e estava pensando sobre exatamente esse ponto. Até mesmo quando a gente for desencarnar, né? Mesmo, qual a diferença no porvir para nós outros daquele que não se esforça nem um pouco em se melhorar, pelo contrário, se esforça em garantir a felicidade mundana e os instintos no seu ápice, as suas tendências instintivas e naturais. Do outro, que se esforça em seguir o Evangelho e que não consegue a perfeição, mas ele se esforça em seguir. E de uma terceira possibilidade, daquele que consegue, então, não só seguir Jesus, mas colocar em prática seus ensinamentos, aquilo que ele aprendeu. Daí, nas minhas conclusões, tende a ir para as zonas de refazimento, aquelas zonas de sofrimento ao ponto de vista atual. O outro, não para essas zonas, mas também não para aquela situação de não precisar mais reencarnar, mas um local de
para aguardar a próxima encarnação com preparação. E já o terceiro, se ele já conseguiu colocar em prática, vivenciar os ensinamentos de Jesus, mas veja bem, a encarnação, né, tem que ser completa. É bem difícil isso. Talvez não necessite mais reencarnar. Não desistam, portanto, e aqui está dizendo, vamos cair em si, caindo em si, cada um de nós caindo em si, não vamos desistir nunca da nossa condição. Por que eu digo isso? Porque Paulo, se nós estudarmos a história de Paulo enquanto Saulo, ele foi o maior perseguidor de cristão que já... Algoz do Cristo. Algoz de Cristo. Ele matou, perseguiu, escravizou. Ele foi cruel, né? Ele foi cruel e ele não teve a sua salvação no próprio Jesus que apareceu para ele. Então todos nós temos esse caminho. É só cair em si e sentir, como foi falado no início, o momento de conhecer o Mestre de verdade. Nós que estamos aqui, que temos essa casa abençoada a nos guiar no exercício do nosso aprendizado, e vós que estão aí a nos escutar, de nós outros, como diz o Dilson, quando a nossa luz desta vida apagar, nos será cobrado as nossas obras. O que fizeste em nome do Cristo? E é isso que nós temos que compreender com esses ensinamentos. Que nós temos uma obra. Pegar essa ferramenta maravilhosa que é a doutrina espírita e praticar o exercício do amor a fim de que a nossa mala esteja pronta para ser vistoriada no momento adequado. Lembremos disso. A exemplo de Pedro e Maria, que nós caiamos em si, na realidade espiritual que nós estamos aqui vivenciando na carne. O grande objetivo nosso é cairmos na realidade espiritual necessária para encontrarmos a nossa felicidade. Só assim seremos felizes. A felicidade não é deste mundo. Mas a gente pode iniciar hoje. Então, a busca dessa felicidade. Neste momento da prece final, que o irmão Dilson irá pronunciar, nós queremos que todos nós possamos, aquele que está em casa, coloque a sua água de frente ao rádio, ou o aparelho que está usando para nos observar, para nos ver. Pense em Jesus como um mestre, nosso mestre, pense em Deus. E a água essa vai ter o remédio que você precisa, que tu precisas para o teu dia a dia. Que nós possamos ter esse remédio em nossa consciência e tomá-lo em forma homeopática. Por favor, Dilson, faça a prece final. Ok. Então, todos os ouvintes, onde quer que se encontrem, da mesma forma nós outros por aqui, que neste momento possamos pensar em Jesus. Aqueles que quiserem, fechem os olhos, que puderem. Não importa o local, não importa. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, em pensamento, pelo qual neste momento voltamos ao Mestre amado, sentindo o nosso irmão maior. Sentindo ele, sentindo as emanações fluídicas que vêm do nosso irmão. Respiremos com calma. É muito importante sentir essas emanações. Pai amado, neste momento te pedimos todo o amparo possível. Pedimos que os bons espíritos que executam as tuas ordens neste momento possam estar em conosco a nos dar este passe que vem do alto dos céus para cada um, trazendo os fluidos que cada um necessita, sob o teu ponto de vista. Mas sabemos
sabemos que vós podeis tudo. Vós pode, se for a nossa necessidade, também nos trazer momentos de menor sofrimento, que nós possamos, para tanto, recebermos as forças para prosseguir nossa caminhada. Nossa caminhada que, se tiver que ser com dores, que elas possam ser abreviadas. Ó Deus, permita aos bons espíritos também fluidificarem estas águas, que nós possamos bebê-la com os fluidos que necessitamos. Que assim seja.